gente se torna seres humanos muito melhores pelos Uhum. nossos filhos, e isso reflete na nossa vida pessoal mesmo, como, né, pessoa ali, como casal, como tudo. Eu acho que a gente Uhum. passa a ver o mundo com outros olhos. Olá, eu sou a Fran. Bem-vindos ao primeiro bate-papo no De Mãe para Mãe. Hoje eu conversei com a Nayara Carrasco. A Nayara é mãe do Miguel, de quase 5 anos, e faz 2 anos que a Nayara e a família se mudaram para Londres. Nós conversamos um pouco sobre o processo de mudança e adaptação no novo país. Também falamos sobre criar expectativas na maternidade, da carga mental de mãe expatriada e criar filhos longe da família. Eu acho que o ponto onde todas nós, muito provavelmente, nos conectamos é esse, né? Uhum. É entender que não é aquele comercial de margarina, né? Uhum. 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 Exato. E eu acho que realmente o impacto, no seu caso, você já teve as duas, né? Lógico, a Uhum. sobrecarga de cuidar de dois, mas eu acho que toda mãe de primeira viagem que não tem uma rede de apoio. Acho que eu tive uma rede de apoio, por exemplo, o André sempre foi meu principal apoio, mas eu sempre tive minha mãe no Brasil. Mas quando o Miguel nasceu, eu também, eu falei, eu acho que não era isso que eu queria, não. Eu amo meu filho, mas eu ainda preciso aprender como é que eu vou administrar esse lado mãe, né? Porque realmente é um choque, né? Acho que ninguém espera o que é a maternidade, né? E você acha que você é a mãe que você esperava que você fosse ser? Eu acho, eu acho que eu me transformei na mãe que eu pensava que eu tinha a ideia inicial de que eu gostaria de ser. No começo, eu acho que não é que eu me perdi, né? Eu precisava me achar, precisava aprender a ser mãe, né? Eu estava acostumada a ser só eu, ter só minha vida. Minha vida, sim, né? Você cuida da casa, você não tem outra pessoa para se preocupar, né? Você se preocupa. Você tem seu marido, mas cada um cuida ali, meio que divide a mesma casa, mas cada um tem responsabilidade de si, né? E quando esse ser chega, surgem pais, mães, avós, tudo novo, né? A gente tem que aprender, se redescobrir. Eu acho que a primeira fase é sempre a gente esquecer de quem a gente é, passar por toda aquela fase inicial deles que não é muito simples, né? Mas eu acho que com o longo do tempo e buscando outras informações que me ajudassem, hoje eu ainda não sou 100% do que eu gostaria de ser, mas eu acho que eu já sou muito melhor do que eu já fui, porque eu acho que eu criei uma expectativa muito grande em relação ao que o meu filho deveria ser para mim. Assim, acho que a principal forma de evolução para mim foi tirar qualquer expectativa dele, né? Porque isso é uma coisa minha. Eu não posso esperar que ele me ofereça nada. Ele é um ser individual, ele vai ter a vida dele, ele tem o jeitinho dele. E eu não posso esperar que ele seja algo que eu idealizei, né? Ele é quem ele é e pronto. E eu preciso aceitar isso e encontrar formas de ajudar ele no que ele tiver dificuldade. Mas eu não posso interferir, eu não posso criar expectativas, porque eu acho que isso que talvez crie frustrações na gente, né? E para mim a principal questão que eu tenho aprendido, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Seria realmente não criar expectativas, respeitar o tempo e aceitar as pessoas como elas são. E aceitar que eu sou a mãe dele, que ele é do jeito que ele é. E eu preciso conviver e ajudar, suportar, né? E é um A nível questão do de crescimento dele. autoconhecimento seu para conseguir enxergar que esse é um ponto muito importante na criação dele, de que você Sim. realmente precisa lidar com as suas próprias expectativas com relação Uhum. ao seu filho, não é nem uma expectativa Sim. sua, né? Porque a gente estava falando de Não. você, da sua maternidade e acabou chegando. Isso é Aham. muito importante. Eu acho que isso é importante também a gente ressaltar que
que existem muitas formas hoje, né, das Uhum. mães se informarem, muito diferente acho que, problema dos nossos pais, né? Eu acho que, acredito, na Sim. nossa época dos nossos pais, minha mãe, por exemplo, ela só tinha minha avó, minha outra avó, a sogra dela, para ter referência sobre o que Uhum. fazer com um bebê, como ser, como agir e tal. E a gente tem que usar de todas as ferramentas que a gente tem hoje, né, para conseguir o tanto Uhum. de sites que tem, o tanto de livros e tanto de Sim. pessoas hoje que você pode escutar e aprender. E como é que fica, assim, para você a questão? O Miguel tá com 5 anos agora? Vai fazer 5 em julho. 5 Ele de tá com julho. 4. E vocês É. vieram para Londres quando ele tinha... Ele ia fazer 3. Nós chegamos em junho de 2018. Em julho ele fez 3. E aí E já como vai foi ser o isso para terceiro. você? Porque rede de apoio total você tinha no Brasil, tinha sua família, Sim. veio para cá onde não tem É, ninguém. então, isso é uma coisa que eu acho que a principal ponto, né, de todo expatriado é você reconstruir. Acho que primeiro é a questão de você se expatriar. Eu particularmente, né, vim numa cidade do interior, não estava acostumada a nenhuma, né, uma cidade super pequena. Você chega numa cidade do tamanho de Londres, você tem N fatores, né, para se acostumar. Mas eu já saí do Brasil sabendo que a adaptação do Miguel iria depender, eu acho que majoritariamente, da minha reação e do meu marido. Porque se você tá bem, se você mostra para a criança que você tá sólido, que você tá confiante, que, né, que as coisas estão bem, eu acho que como ponto de referência central da criança, ela acaba percebendo essa segurança. E eu não sei se foi exatamente isso, mas a adaptação do Miguel foi muito fácil. Praticamente não perceber, ele não percebeu nenhuma mudança de comportamento nele. É como se a gente tivesse mudado de bairro, de repente, né? Lógico que teve toda essa questão, né, da distância física da família, e que, graças a Deus, hoje a gente tem a tecnologia para ajudar, mas eu não acho que ele sentiu tanto, talvez por ser pequeno, não ter dimensão, né, dessa questão de distância. Você fala, né, no começo a gente conversava com ele, ele falava assim, não, mas vamos ali na casa da vovó, e talvez não estava muito bem claro, né, para ele aonde era a casa da vovó, quanto tempo demorava para chegar. Então a gente foi mostrando os mapas para ele e ele foi se acostumando com essa ideia. Mas eu acho que o principal impacto foi nosso mesmo, né? Os nossos receios em relação a toda essa vida nova, um país novo, cultura, língua, todos os serviços novos, você tem que se acostumar a tudo, escola, atendimento de saúde. Então, eu acho que realmente foi mais a nossa adaptação do que a dele. Não Sim. tivemos dificuldade com isso. E para você foi expatriada, né? Como o seu trabalho trouxe vocês para cá, para Londres, do Brasil Isso. para Londres. Uhum. E para vocês a adaptação em termos de logística, de dia a dia, mudou completamente, né? Porque no Brasil vocês dois trabalhavam e chegou aqui e vocês tiveram que passar por uma adaptação total de dia a dia, né? Como é que foi Uhum. isso para vocês? Porque até na época o Miguel não estava na escolinha, se eu não me engano, certo? Como a gente foi expatriado e essa questão né, a gente veio com visto diferente, né? Diferente não, né? Nosso visto não é europeu, né? Foi um visto patrocinado, então teve todo um processo migratório, tive que fazer algumas provas. A gente não tinha muita certeza do que a gente estava lendo nos sites do governo, se ia refletir em tudo, né? Na realidade, que era que a gente chegasse, se a gente ia ter alguma surpresa. Então, o visto principal foi meu, né? E eles vieram como visto de dependente, e a gente não tinha certeza se meu marido poderia trabalhar. Então, no começo, a gente já tinha vindo com um pré-acordo, né, de que até a gente se acostumar, assim, encontrar um lugar para a gente morar, mudar, começar dali respirar um pouco, né? Porque quando a gente muda, realmente a gente volta para o processo de engatinhar, né? A gente não chega e começa do ponto que a gente parou.
A gente já tinha esse pré-acordo, então, que o André ficaria com o Miguel pelos 3 primeiros meses, pelo menos, né? Pra gente se adaptar, procurar a escola, entender como é que ia ser. E, na verdade, quando nós chegamos, o Miguel fez 3 anos logo no mês seguinte, e aí a gente já teve acesso às 15 horas do governo, né? Que foi o que a gente achou que compensaria, porque o custo do childcare estava muito acima do que a gente estava esperando, né? E a gente não achava que ia ser tão beneficial para ele o fato dele ter mais tempo ali na escola, né? Também porque o André precisava se acostumar, ele precisava começar a se aperfeiçoar para o mercado de trabalho daqui, e ele também precisava de um tempo para ele, né? Mas foi um processo, eu acho que esse foi o ponto crucial para mim, eu diria, porque enquanto eu não tivesse a questão da segurança da escola, de que ele estaria bem assistido, e eu mesma quebrar minhas barreiras, os preconceitos que eu criei em relação a talvez a educação em outro país, realmente foi meio que um ponto-chave ali para mim, né? Eu ia trabalhar, mas eu ficava, nossa, será que ele tá bem? Será que a gente vai achar essa escola? Será que ele vai, né, ele vai se acostumar? Como que vai ser a questão da língua? Porque ele nunca falou inglês. Mas assim, graças a Deus, com paciência e a gente perseverar, né, no que acho que é muito isso, né? A gente tem que se planejar, ir atrás e pôr em prática. E se não deu certo, tenta de novo, né? E você acha que, no geral, estamos 3 anos já, desde que vocês chegaram, quase 3 anos, foi melhor do que você esperava? Foi mais fácil? Eu diria que sim. Eu acho que eu criei muito esse preconceito frio dos britânicos, que todo mundo fala, não, porque Londres é cinza, as pessoas não se cumprimentam, as pessoas, né? Esse preconceito que a gente tem em relação a outras culturas, que a gente realmente só desmistifica depois que a gente tem contato, né? Uhum. Então, para mim, eu achei que foi bem mais... não foi fácil, lógico, não é ainda. Eu acho que agora está bem mais simples, mas foi mais tranquilo do que eu achei que seria em relação a acesso à saúde. Uhum. Acho que a nossa adaptação em relação a isso foi boa. Que bom. Nós não tivemos assim grandes problemas, né? Graças a Deus, em relação a precisar, né, do sistema de saúde, mas a gente, como brasileira, a gente tem um acesso ali ao médico, né, mais facilmente, né? E eu Sim. acho que quando a gente se muda, a gente fica pensando, né, como que vai ser? Será que vão me atender? Será que não vão? E todas essas fantasias, essas coisas que a gente vai ouvindo todo mundo falar, né, e que a gente vê que na prática é um pouco diferente, né, mas... E varia muito, né? Tem experiências diversas em todos os lugares, no Brasil inclusive. Então, varia muito, como você falou, tem que esperar chegar para ver como é que vai ser e adaptação. E para você, claramente, né? Você sendo a pessoa que está ali, né, responsável pelo trabalho e você expatriada, tendo que lidar com toda a mudança, como é que fica? Porque a mulher já tem uma carga mental do tamanho do mundo nas costas dela. Mesmo a mulher que fica em casa, trabalhando só em casa, sem Sim. trabalhar fora. Como que fica a sua carga mental? É uma carga ou é uma tonelada? É uma tonelada vezes alguma coisa aí, né? Eu acho que essa questão, primeiro, eu acho que a gente tiveram várias questões, né? Mas eu acho que a principal que pesou, né? Agora acho que não pesa mais, mas tanto para mim quanto para o André, foi a questão a pressão da sociedade, né? De você não vai trabalhar e como é que vai ser? Isso no E a gente se Brasil ou mudando aqui? aqui, né? Quando a gente chegou, porque meu marido teve que parar de trabalhar, né? Teve não, né? Foi uma escolha nossa, dentro do que a gente tinha planejado, que ele tivesse um tempo de adaptação maior para poder se aperfeiçoar no idioma, né? Na língua. E para fazer esse backup em casa, né? Porque trabalhando full time, sem acesso a trabalhar em home office, eu tenho que estar presencial no escritório, né?
Então, eu precisava que, se um dos dois ali não desse apoio para o outro, a gente, como um todo, como família, a gente não iria funcionar. Uhum. Então, para nós, estava muito tranquilo, mas eu acho que a sociedade, hoje em dia, ainda é muito machista. Sinto menos aqui, em Londres, especificamente. Não sei como é que é, assim, por exemplo, numa visão um pouquinho mais macro, não sei como que seria aí as cidades do interior da Inglaterra, mas Uhum. aqui em Londres eu acho que isso é muito normal. Mas, por exemplo, era muita cobrança. Cobranças assim, amigos. E aí, você já tá trabalhando? E, Uhum. né? Essa questão de realmente entender que o homem que tem que ser o provedor da casa, né? E essa distribuição das tarefas nessa sociedade, eu acho que eu vejo muito mais ainda na questão brasileira, né? De entender que o homem tem que ser o principal provedor. Uhum. Então, eu acho que a gente sofreu um pouco com essa questão, por cobranças externas, não por acordos ou entendimentos nossos, né? Uhum. E do restante, eu acho que, assim, eu, naturalmente, eu sou uma pessoa que me cobra demais. Então, juntou tudo isso, né? Porque Uhum. você tem que dar conta de trabalhar e você... por exemplo, eu cheguei aqui numa quarta-feira e comecei a trabalhar numa segunda-feira. Uhum. Então, eu não tive muito tempo, assim, sabe? Talvez eu acho que isso me ajudou um pouco, porque eu não tive muito tempo de me desesperar. Uhum. Eu cheguei e já tive que começar a trabalhar e vamos embora e vamos procurar casa, apartamento e vamos no banco abrir conta e todas essas coisas, né? Porque quando a gente chega com esse visto, né, patrocinado, tem uns outros processos que a gente tem que fazer aqui e assim, na pauleira mesmo. Uhum. Então, essa questão da sobrecarga, para mim, eu entendo que demorou bastante tempo para eu conseguir encontrar um tempo para mim, para eu pensar, para eu planejar, para eu refletir e para, de repente, me sentir menos sobrecarregada. E eu acho que isso foi um processo meu. Não dependeu de muita coisa, assim, né? Lógico que eu tinha uma lista de fatores aí, né, para resolver em relação ao bem-estar, nossa adaptação, coisas simples, básicas, né? Mas eu acho que foi um mindset meu mesmo. Eu tive que trabalhar essa questão de planejamento. O que eu queria fazer, onde eu queria chegar, o que eu já tinha feito. De repente, me dar um pouco de tempo, né? Um tempo sozinha, para me curtir, para aprender a me valorizar um pouco mais. Né? Uhum. Mas essa questão da sobrecarga é complicada, realmente. Como que você faz isso hoje? Vocês dividem as tarefas, mais... Na verdade, é um negócio que eu acho muito engraçado, é assim, né? Sobre essa questão do homem, do provedor, de quem fica em casa e quem não fica, né? Hoje meu marido trabalha e a gente conseguiu dividir as tarefas de forma que um possa levar o filho para a escola e o outro busque. Uhum. E de forma que ele consiga o espaço dele, vá crescendo e sem atrapalhar a questão dos horários, né? A gente conseguiu se encaixar. Mas muitas pessoas vêm para mim e falam assim, nossa, mas o seu marido é um pai maravilhoso, né? Eu falo, não, realmente, ele é. Mas ninguém chega para ele e fala assim para mim, nossa, Nayara é uma mãe maravilhosa, né? Uhum. Uhum. Então, eu acho assim, não é que me chateia, eu já me chateou no passado, né? E não porque ele não mereça, porque realmente ele é um pai extraordinário. E a gente tem essa divisão de tarefas e tudo funciona muito bem. Nós temos um acordo muito bom. E a gente se dá bem e tá tudo certo. Mas eu fico impressionada, sabe? Por que eu não posso ser uma ótima mãe? E ele pode ser um ótimo pai porque ele sai para brincar com o nosso filho, porque ele faz o almoço, né? Então, lógico, a gente divide as coisas. Mas eu acho ainda, eu fico e sempre que eu escuto, eu lembro disso. Eu falo, poxa, mas nunca ninguém chega para ele e fala, ela é uma ótima mãe, né? Então é o Então, parece mérito que... que o homem leva por estar entrando no espaço da mulher, mas a mulher não leva mérito por estar entrando no Não. espaço do homem. E tipo assim, acho que nenhum dos dois precisa de mérito, né? Uhum. Mas por que só valorizar o homem, né? Por que Uhum. a mulher também não pode ser valorizada? Por que sempre assim, né?
de novo, né? A gente percebe muito esse comportamento em relação à nossa cultura. Eu não sei, porque aqui é muito normal, né? Você vai nos parques, nos playgrounds, o pai tá lá e não é uma coisa que eu ouvi, por exemplo, no nosso grupo de convívio agora da escola, né? Que o Miguel já tá na escola pública. E não é uma coisa que eu ouço, sabe? E é uma coisa comum quando a gente tá ali na nossa comunidade mesmo, né? E você acaba escutando e tal, falando, nossa, poxa vida. Mas tá bom. Vamos trabalhando com isso, né? Eu acho que ainda tem muito a ser caminhado. Como é que você cuida de você? O que você faz para você mesma? Como que eu cuido de mim? Olha, eu tento tirar algumas horas no mês pra mim. E aí eu escolho o que eu quero fazer, né? Por exemplo, eu quero ler um livro, ou sei lá, quero fazer a unha sozinha. Isso para mim é uma forma de me cuidar, eu gosto, é alguma coisa que me traz um bem-estar. Mas a grande questão é a frequência, né? Às vezes é um pouquinho menos do que eu gostaria que fosse, né? E eu acho que a questão de cuidar da mente, né? Exige um esforço para você tirar a sua sobrecarga, né? Para você diminuir o seu nível e conseguir, de repente, né, fazer uma meditação e realmente ter um momento de introspecção. Mas eu gosto bastante de ler. Geralmente, quando eu tenho esses momentos, não gosto de ler muitas coisas relacionadas à maternidade. Só deixo para outros momentos. Deixa esse momento para pegar algum assunto que geralmente eu gosto. E filme, gosto bastante de assistir filme, né? E geralmente essas são as atividades que eu tenho feito. E agora com todo esse processo que a gente está vivendo aí no planeta, né? Eu acredito que eu tenho conseguido me cuidar mais, porque... que bom! É uma de nós. É que, na verdade, assim, né? O meu tempo de transporte diminuiu. Então, eu consigo fazer coisas que, para mim, antes eu já ficava ali no metrô, né? Porque eu tenho que usar o metrô, não tem jeito. Eu trabalho no centro, então não tem outra forma, né? Esse tempo eu transformei. Então, por exemplo, eu estou tentando fazer exercícios físicos, né? Que era uma coisa que estava pecando desde quando o Miguel nasceu. Eu me colocava, não, mas agora eu vou cuidar dele, eu não vou fazer exercício agora. E fiquei procrastinando muito essa questão de me cuidar, né? E eu tenho conseguido fazer isso, eu tenho conseguido aplicar algumas coisas na cozinha, né? Então, você já tá aqui do lado, consegue estar com a mão um pouquinho mais na massa. Para mim, assim, eu sei, né? É horrível o que está acontecendo lá fora. Eu sei que nós temos uma questão privilegiada de poder tá trabalhando de casa e sendo remunerado, né? Mas esse momento para nós realmente trouxe coisas positivas. Lógico que tem toda a questão de uma carga de estresse um pouco maior, de ter a criança para você conseguir dar atenção, e enfim. Mas para mim, no saldo, eu ainda estou vendo mais benefícios do que pontos negativos. Que bom. Acho que isso vai ser muito importante a gente lembrar quando tudo isso terminar. E talvez, quem sabe, essa flexibilidade de trabalhar de casa, de ter uma vida um pouco mais caseira até, eu diria, como uma coisa mais comum, né? Eu acho que as pessoas se preocupavam muito em estar fazendo, ao invés de estar vivendo. Até a gente, de fim de semana, o que a gente vai fazer hoje? Aí a gente entrava no celular, via o que ia ter, vai ter teatro, vai ter isso, vai ter aquilo. E eu sempre fui uma pessoa muito caseira. Eu adoro ficar em casa. Então, assim, de ficar em casa, eu posso ficar 1 ano dentro de casa. Não tenho problema. O problema realmente é que precisa de atividades, né? E alguém precisa fazer as atividades com crianças estando em casa. Isso é para mim a parte complicada. Mas esse negócio de curtir a gente estar em casa, de não ter programação e cada um tá num ambiente fazendo uma coisa. Aí isso para mim, e é assim que foi a minha infância, na verdade. Então a gente sempre ficou em casa na minha infância. A nossa casa era onde a gente passava o fim de semana. Aí sempre eu tinha o quintal e fazia o que quisesse, né? Não tinha essa regra de
de ter que estar fora, não sei quando ia no clube e tal. Então, para mim, isso é muito válido e é uma diferença muito grande entre eu e o Bruno. Porque o Bruno é uma pessoa que tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Tem que estar sempre fora, com uma Uhum. programação, com um negócio. E ele fica com faniquito de ficar em casa. Então isso tá sendo bom. Eu sou bem assim igual você, viu? E a Eu questão gosto de de... ficar em casa. Você gosta de ser bem caseira também? Eu acho que talvez isso seja uma coisa de interior, viu? De pessoas de interior. Na verdade, assim, eu acho que a cobrança, talvez seja eu que realmente me deixo ser cobrada por pessoas, né, de fora e tal, mas você tá em Londres, você tem que curtir, tem 1 milhão de coisas para você fazer, tem um restaurante tal para você ir, tem um não sei o que para levar seu filho, sabe? Mas é tão gostoso acordar e ficar em casa, não é? Ótimo. Vamos tirar o pijama. E como é que fica um Para mim tá relacionamento... sempre tranquilo também ficar. Ficar em casa, que bom. É. Para vocês, desde que o Miguel chegou, e acredito que, né, para mim, eu vejo como Londres, para mim, ou morar fora, para mim, tem esse problema de, né, com quem você vai deixar as crianças quando você quiser sair. Então, eu Uhum. acabo tendo muito pouco minha vida social, eu individualmente, sem meu marido, e muito menos com o meu marido. Como é que você, eu sei porque a gente já saiu, né? Ou seja, fomos ao cinema e eu acho que foi a Sim. última vez que eu saí. Foi quando eu fui com você Eu também. no cinema. E como é que você faz a relação de casal? Como é que vocês têm um tempo para vocês? Olha, nós ainda não conseguimos entrar nessa cultura de repente ter uma babá, alguém que a gente contrate, chame, né, para vir ocasionalmente para a gente poder sair. Eu não sei, a gente ainda não conseguiu, né, pensar muito nessa questão. E a gente individualmente ali tem o seu tempo, né? Mas o que a gente tem tentado fazer para nós é regular um pouco mais a nossa rotina, para que no final do dia a gente tenha um tempo para nós. Porque essa questão da falta da rede de apoio, eu acho que ela pega bastante, pelo menos para nós. Mesmo quando a gente tinha a minha mãe olhando o Miguel no Brasil, a gente não saía tanto também, porque a minha mãe já ficava com o Miguel durante a semana, meio período, né? Então, eu não queria sobrecarregar as atividades e também o lazer dela nos finais de semana. Então, eu acho que, não sei, Miguel deve ter ficado com ela umas 5 vezes de quando, né, ficamos no Brasil. Então, realmente, a gente tenta trabalhar para ter esse tempo em casa e trazer para casa as coisas que a gente gosta. Então, ali geralmente a gente fica nos filmes, ou então a gente, né, tenta fazer aí alguma coisa, jogos e tal, que a gente vai brincando, né? A gente aproveita esse tempo, assim, para poder curtir. A gente tá reaprendendo a se curtir, né, de um jeito diferente. A minha mãe veio para cá para me visitar, né? E aí a gente conseguiu fazer um almoço e tal. Fomos num lugar bacana aqui. Mas o resto Que tá em casa. é em casa. A gente tentou uma época fazer um dia da semana, acho que era de terças. Durou tanto tempo que eu já nem lembro que dia da semana que era, mas eu acho que era terças. Que a gente combinou aqui, terça-feira a gente ia jantar junto, porque a gente sempre fica nessa bagunça Uhum. de... Não bagunça, uma rotina pesada, Mas né, é do um dia a que dia. dá comida para o filho, e o outro que É, vai já colocar o pijama, e o outro que vai cuidar do banho. então fica assim, né, então vamos pegar um dia e a gente janta junto. E é uma noite nossa, né, que a gente Uhum. discute o que tem para discutir, coisas assim da casa mesmo, né, de quem tem que marcar médico, Uhum. quem tem que fazer isso. Mas aí acabou que a gente só falava delas, só falava de criança. E aí mudou um pouco a rotina e a gente acabou desfazendo. Mas eu sinto que
que não tem como, se a gente não colocar na agenda e falar, não, esse dia, nesse horário, nós vamos sentar e, sei lá, comer junto, que seja jantar juntos, que a gente às vezes nem janta juntos, né? Um dá comida para uma, vai comendo, depois come depois e Sim. acaba não jantando junto. Então, se a gente não colocar ali na rotina, na agenda, acaba não acontecendo. O que é triste, né? Porque a gente também não tem essa rede de apoio e a gente tem uma pessoa de confiança que fica com elas, mas que é diferente, até porque você tá super cansado, né? Chega de sexta-feira à noite, sábado à noite, eu tô exausta, então pra eu, né? Uhum. Claro que vou fazer um sacrifício, ou seja, a gente consegue sair, mas é a única pessoa que a gente tem também, e quando a gente sai Uhum. pra jantar e tal, e no cinema, acabamos deixando elas com a Mary, que nos ajuda. Uhum. E eu, quando meu pai, minha mãe, né? Porque meu pai também não dá pra ficar tanto tempo só com elas. Uhum. Mas quando minha mãe vem também, aí a gente aproveita e vai fazer alguma coisa. Mas pra mim é bem, bem complicado esse negócio de morar longe. Eu também tive uma infância muito ligada aos meus avós. Meus avós Uhum. iam para nossa casa, eles moravam em São Paulo e quando a gente era menor, Campinas e Araraquara, e aí eles iam de fim de semana, às vezes eles iam, passavam uma semana a cada vez por mês, às vezes 2 vezes por mês. Uhum. Então eu tive uma infância muito próxima aos meus avós. E eu sempre fico me questionando como é que será que vai ser a lembrança delas com relação à Uhum. infância, uma infância solitária no sentido de ser criança, né? Não ter primo perto, Sim. não ter Aham. avós, não ter família, e é uma coisa que eu me lembro muito, o que mais me marcou na minha infância foi a minha família, foram meus primos, foram os fins de semana meus avós, as férias na praia, as férias na casa do primo, e isso para mim é uma coisa que me faz falta para mim e me Uhum. faz falta na educação, na criação delas, né? Uhum. Eu acho que acho que não deve minha minha opinião assim, né? Eu acho que não deve ter uma mãe expatriada que não pense nisso. Hum, Porque é lógico, né? A gente tem algum bônus em continuar vivendo aqui, né? Porque senão a gente também já teria voltado. Mas inevitavelmente a gente se para pensar nisso tudo, né? Quanto esse contato digital, comparado com aquilo que a gente teve, vai significar para eles, né? E assim, no começo tinha muito essa preocupação. Como você falou, eu cresci brincando na rua, a gente brincava até 9 horas da noite, até a mãe sair gritando no portão, ah, tem que entrar agora e tomar banho e dormir. E a gente teve realmente essa infância muito solta, né? uhum, E porque eu acho que é isso que o interior tem, assim, de tão bom, né? Porque a gente brincava na rua tranquilo e uhum, essas brincadeiras mesmo, bets, uhum, bola queimada e por aí vai, né? Mas assim, quando eu cheguei eu tinha muito isso. Mas hoje em dia, por exemplo, o Miguel brinca até de esconde-esconde com a minha mãe pelo pela chamada telefone? de vídeo. É. Então, assim, por exemplo, ele se esconde, ele leva o telefone embaixo de onde ele está se escondendo. E é uma interação, assim, que a primeira vez que ela chegou, eu falei, bom, agora a gente vai ter um termômetro, né? Vamos conseguir aí avaliar como é que ficou essa questão do relacionamento deles. E, assim, no primeiro dia não foi muito, né? Ah, não conheço muito você não, né? Uhum, Mas uhum, depois voltou tudo a ser o que era, né? uhum, É lógico, eu tenho ciência, eu acho que isso que é o que mais pesa para mim em relação à escolha de continuar morando aqui, é de realmente privar eles desse contato pessoal, né? uhum. Porque você tem que não é marcar um horário, mas tem que ser um horário que a criança está disposta a falar, Sim. porque Uhum, eles cansam rápido e, né? uhum, Tem certas coisas que você nunca vivencia se você fica só pelo telefone, né? Mas as nossas experiências têm sido boas em relação à utilização das videochamadas e desse uhum, tipo de comunicação. Eu tenho certeza que eles gostariam, que eles com certeza sentem falta. uhum, E mas assim,
eu acho que não tem também como a gente criar essa outra possibilidade, né? Porque eu não sei, acho que faz mais tempo que você está aqui, né? Talvez você já tenha uma visão diferente da minha, né? Mas eu, por exemplo, estou começando a ficar um pouco mais tranquila, porque já vai fazer mais ou menos vai fazer 2 anos agora, né? Que a gente está aqui, então eu já tenho, as coisas já estão mais ou menos organizadas, eu não tenho muita preocupação em relação a viver aqui, não tenho nada para organizar, eu posso focar nas coisas boas, né? Então, por exemplo, eu quero ir assistir um musical, eu quero fazer tal coisa, e aqui é tão acessível, em relação a transporte, em relação a valor, em relação a tudo, né? Então eu falo assim, nossa, quanto que isso na balança vai ser positivo lá na frente, né? E eu acho que a resposta, não tem resposta para essa pergunta, né? E talvez isso que sobrecarregue um pouco a nossa questão mental, né? Porque você fica sempre se cobrando. Porque se eu escolher voltar, aí a gente perde em tal questão. Se eu ficar, a gente perde em outra. Então, eu não sei, assim, se a gente se Constante isso, né? cobra Realmente. mais, Como você falou, não tem uma resposta para essa pergunta, acho que ninguém tem. E eu já mudei de opinião várias vezes. várias Já vezes. mudei várias vezes de opinião, porque uma hora você acha que você está perdendo uma coisa que está Uhum, acontecendo lá, e aí você vê que o melhor está aqui. uhum, É bem complicado. E eu acho que por mais que você tente, né, tome uma decisão e fale, não vamos voltar para o Brasil, vamos ficar aqui. Você vai estar inconscientemente, ou até conscientemente, mas talvez não falando alto, se uhum. comparando como que seria lá, Sim. né? E É, até elas estarem, até os nossos filhos estarem numa idade suficiente para eles poderem dizer, não, eu quero passar minhas férias lá, por exemplo, né? Eu acho que vai chegar uma uhum, hora que talvez, eu já vi isso com filhos que são um pouco mais velhos, uhum, amigos que escolhem, alguns não querem ir, porque não tem interesse, uhum, e tem alguns que realmente querem ir porque tem interesse. E aí deixar isso mais aquele negócio da expectativa, né? Você não pode esperar que só porque você é daquele país, porque você tem aquela conexão lá, que seu filho vai ter igualmente, igual você. uhum, Deixar com que isso aconteça mais pra frente. Então, vamos ter 3 perguntas pra gente terminar. uhum. Primeira pergunta é conselho de mãe. Quando a gente engravida, todo mundo adora dar conselho pra gente. Parece que a gente anda com uma plaquinha aqui, ou talvez na barriga, dizendo preciso de conselhos. Porém, quando a gente vira mãe, a gente descobre várias coisas que ninguém nos falou, né? Como Uhum. a gente estava grávida e precisava ouvir. Qual é um conselho que você daria para uma mãe que você não escutou de ninguém, mas que faria toda a diferença para você? Nossa, um só. Vamos pensar. É, eu acho que o principal conselho seria seguir o que você acha que é melhor. Esquecer os outros. Porque é muita opinião, é muito conselho. Hum, E, lógico, muitas das pessoas vão falar para o seu bem, porque passaram por aquilo, mas acho que só você sabe onde dói. uhum, Só você, o seu filho, ele sabe quando é você que está chegando perto dele. Então, eu acho que ninguém conhece melhor o filho que a mãe. uhum. Então, meu conselho seria esse: confie nos seus instintos, porque você vai acabar fazendo o melhor para o seu filho e para você também. E É, não se cobre. é isso mesmo. Tudo vai... Muito bom. E uma recomendação de um livro ou um app para mães? Então, você me recomendou aquele, como é que é em português? O livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido? Isso, da É, Filipa. Uhum. isso. Esse, para mim, hoje foi o meu preferido, até hoje, assim. Eu acho que todas as questões que ele aborda em relação a, desde tratar de você, criança, até como você, como pai, trabalha com seu filho,
e como você lida com as circunstâncias difíceis, porque assim, não adianta você tentar evitar 100% do tempo que elas vão acontecer. Eu acho que me deu uma visão mais otimista, eu diria, né? Porque geralmente quando a gente se coloca na posição que a gente falha, no nosso ponto de vista, né, a culpa materna acho que é interminável, não sei se isso vai passar um dia. Acho que quando a gente se coloca nessas circunstâncias, saber como lidar com isso e como você pode corrigir algo que você acha que precise e ter a confiança que isso vai dar certo, isso para mim foi muito positivo. Para mim, acho que foi o melhor. E com certeza a página do Instagram da Piscimama, da Nanda Perim. Ótimo. Eu acho que teve a mãe, acho que foi Nayara mãe até antes de conhecer a Piscimama e depois a Piscimama. Eu acho que a abordagem de educação positiva dela em relação a conhecer melhor o desenvolvimento neurológico, toda essa questão da própria criança, né? De a gente não querer esperar que uma criança de 1 mês durma a noite inteira direto, a gente entender o que está acontecendo por trás de tudo aquilo e se sentir confortável. Eu acho que para mim também me deu uma segurança muito maior, me deu um caminho, né? Me mostrou que a gente pode tentar melhorar um pouco essa relação de nós adultos, né, pais, com a criança. Ótimo. E a maternidade real é? A maternidade real, ela é desafiadora. Eu acho que ela é desafiadora. Eu acho que é sempre a gente está sendo desafiada a se melhorar. Eu acho que, assim, um resumo, né, de tudo isso é que a gente se torna seres humanos muito melhores pelos nossos filhos, e isso reflete na nossa vida pessoal mesmo, como né, pessoa ali, como casal, como tudo. Eu acho que a gente passa a ver o mundo com outros olhos, e por todos esses desafios que a gente passa, a gente é transformado, né, em todos os sentidos. Lindo! É isso mesmo, bem verdade. Nossa.